Boa noite para nós. Estamos todos bem? Todo mundo aqui gosta de ir à casa espírita? Sim? Que bom. Com grande prazer e muita alegria no coração que nós estamos pela primeira vez nessa casa. É sempre muito bom poder compartilhar aquilo que nós já podemos encontrar. Ok. Então o tema que nós iremos tratar hoje é caracteres do verdadeiro profeta. Esse item está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, falsos cristos e falsos profetas. E um dos itens desse capítulo é exatamente os caracteres do verdadeiro profeta. Quem são os profetas? O que é um verdadeiro profeta? Como que nós podemos identificar o verdadeiro profeta? Quem vai tratar desse assunto lá no Evangelho segundo o Espiritismo é o espírito Erasto, discípulo de Paulo, que por diversas vezes, em vários momentos, em várias obras da codificação, Erasto vem contribuir com os esclarecimentos necessários a nós. Erasto então vai decorrer e dizer quais são os caracteres do verdadeiro profeta. Mas o que importa para nós sabermos quais são os caracteres do verdadeiro profeta? Quais são as características de um verdadeiro profeta? É claro que se nós estamos aqui num planeta considerado de provas e expiações, e que eu gosto de chamá-lo mais de planeta escola, porque somos todos aprendizes, espíritos em evolução, buscando o crescimento moral e intelectual, e nós só vamos conseguir isso através de uma escola. Então o nosso planeta é um planeta escola. E ele vai então nos dizer, nesse texto, Erasto, ele inicia falando sobre Jesus, ou seja, a recomendação que o próprio Cristo nos deu: haverão falsos profetas. Devemos cuidar, porque muitos conosco estarão. Na época em que vivemos, onde o conhecimento voa a velocidades inimagináveis para nós, nesse exato momento podemos pegar o telefone celular e conversarmos com alguém que está lá do outro lado do mundo, quase que em tempo real. As informações voam, as informações geram, infelizmente, ainda dinheiro, o que vai nos ocasionar àqueles que querem se satisfazerem materialmente, eu diria, encherem seus bolsos vendendo informações. Diante da tecnologia que nós vivemos hoje, o advento da internet, as redes sociais, tudo isso que nós temos, então as informações são muito rápidas e são muitas. E Jesus lá atrás já nos disse, deveríamos tomar cuidado com os falsos profetas. Por isso então hoje nós vamos falar bem sucintamente sobre os caracteres do verdadeiro profeta. E Erasto então diz que são sempre espíritos superiores aos habitantes da terra, moral e intelectualmente, expressando no seu viver, em tudo que fazem, as qualificações nobres que fazem parte do seu eu interior. Eles destacam-se onde estiverem, pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e pela influência moralizadora de suas obras. Também é uma característica dos verdadeiros profetas, que eles não sabem que o são, ou não se consideram como sendo profetas, dentro dessas duas concepções anteriores que nós vemos.
Eles guiam-se pelos seus pendores, ou seja, pelas suas vontades, pela sua forma de viver. São humildes e são modestos, não percebendo a importância ou o alcance dos seus feitos para a humanidade enquanto aqui estão. Quem são, então, os verdadeiros profetas diante dessas características? São os nobres, são aqueles que trouxeram instruções a nós e continuam ainda trazendo. Poderíamos nomeá-los. Vamos pegar o mais próximo de nós, que está aqui ainda encarnado, Divaldo Pereira Franco. Vamos pegar um outro, Chico Xavier. Quantos outros nomes nós não vamos conhecer? Todos profetas. Estes que trazem para nós, ou que tratam junto conosco, os nossos assuntos do Espírito, que tratam conosco aquilo que verdadeiramente nós somos, espíritos, todos criados por Deus, um só, nosso Pai. Todos nós fomos criados idênticos, simples e ignorantes, e estamos nesse processo, nesse crescimento, nesse caminho de evolução. Allan Kardec, a codificação espírita. Hoje, como estamos dentro de uma casa espírita, para nós deveríamos tratar quase que exclusivamente sobre Allan Kardec, mas não é isso que eu vou fazer. Estes nomes que tratamos dentro da casa espírita, como dissemos, está ligado à nossa questão moral. Mas existem outros profetas que nós, talvez, por não entendermos ainda a etimologia da palavra profeta, o que significa ser profeta, não os consideramos ou os descartamos. Para isso eu vou ler profeta. O que é ser profeta? Eu fui lá no Google e peguei lá para ver qual era a primeira definição que saía. E a primeira definição que sai no Google sobre a palavrinha profeta é: pessoa que anuncia os desígnios divinos, que prediz acontecimentos por inspiração de Deus. O próprio significado da palavra profeta lá no Google, que é a ferramenta que nós mais utilizamos para tirar as nossas dúvidas, ela fala que é a pessoa que anuncia os desígnios divinos, que prediz acontecimentos por inspiração de Deus. Todos nós somos inspirados por Deus, através dos nossos outros irmãos espíritos também. Mas aí, quando nós vamos nos aprofundar ainda mais na etimologia da palavra, nós vamos encontrar que a definição de profeta origina-se da palavra grega, seu significado vindo de advogar ou discursar em público ou não. Então quer dizer que profeta significa que é aquele que também discursa em público ou não? Qual de nós aqui dentro não faz discursos? Em latim, profeta significa intérprete ou porta-voz, especialmente dos deuses, inspirado, pregador ou professor. Aquele que fala em nome de alguém, ou seja, uma pessoa que falava o que iria acontecer mais adiante, ou em nome de alguém. Mas eu quero ficar aqui com a primeira parte da etimologia da palavra profeta, aquele que advoga, aquele que discursa. Qual de nós não discursou ainda? Então nós estamos querendo falar dos verdadeiros profetas. E o Júlio aqui está levando por um caminho querendo dizer que nós somos profetas. Que é isso mesmo.
Já sabemos o que é um verdadeiro profeta, ou um profeta mais evoluído, eu queria dizer, um profeta que tenha mais conhecimento moral e intelectual. São esses que nós citamos, Divaldo, Chico, Allan Kardec, dentre muitos outros nomes que tem por aí. Mas e nós? Aonde é que eu sou um profeta? Nós somos profetas lá no nosso lar. Quando nós levamos educação aos nossos filhos. Nós somos inspirados por Deus a levar a educação aos nossos filhos. O profeta é aquele que é inspirado por Deus. Nós somos inspirados por Deus. Nós somos profeta lá no nosso trabalho. Quando somos serenos, mantemos a calma. E somos chamados a amenizar contendas. Nós somos profetas no nosso bairro, diante das circunstâncias que ocorrem na vizinhança. Nós somos verdadeiros profetas. Como Chico Xavier, como Divaldo? Ainda não. O que nos diferencia de Chico Xavier e de Divaldo? O nosso nível intelectual, o nosso nível moral, talvez o nosso desenvolvimento espiritual. Por que eu digo talvez? Nós estamos hoje presos numa existência carnal, no corpo físico. Com o advento do esquecimento, nós não nos conhecemos. É possível que para essa nossa existência, devido às circunstâncias que eram necessárias que nós passássemos, boa parte, ou muita parte, daquilo que nós já somos, ou daquilo que nós já conhecemos, moral e intelectualmente, nessa existência, esteja por trás do véu do esquecimento. Eu não posso me nivelar nunca por baixo. Eu não posso olhar para os caracteres do verdadeiro profeta e ficar simplesmente admirando. Nós olhamos para as obras de Chico Xavier, mas nós não temos coragem de fazer como Chico fez. Outro dia, num dos grupos de estudos nossos, eu propus, o assunto era profetizar, o assunto era levar a informação, o assunto era Chico Xavier. E aí eu propus que nós tentássemos nos igualar ao Chico Xavier, não em moral, não querer trazer obras, ter um irmão ao nosso lado nos dirigindo e nos conduzindo, não isso, mas com as suas obras, fazer as suas obras. E aí eu propus, vamos nos reunir aqui, nós estávamos em 9, vamos nos reunir, vamos criar um projeto e vamos abrir uma casa espírita em um outro bairro, o bairro Morretes, ali em Itapema, onde não tem casa espírita ainda, e é um bairro bastante grande e está crescendo bastante. Eu falei, vamos nos reunir, vamos lá no bairro Morretes e vamos fundar uma casa espírita para levarmos os conhecimentos espíritos àqueles que estão lá. Ninguém quis. Por quê? Porque é difícil, não tenho tempo. Nós teríamos que arrumar uma casa, nós teríamos que pagar um aluguel, quem queria pagar o aluguel, teríamos as contas, quem queria fazer isso e tal. Mas espera aí, Chico, como que o Chico Xavier começou? Como que o Chico Xavier fazia? Vocês se lembram? Todo mundo conhece a história do abacateiro? Era debaixo de uma árvore. Não precisava de instalações. Como que o Divaldo começou? Vocês assistiram o filme do Divaldo que passou agora na TV? No cinema? Assistiram? Minha voz está dando sono. Opa, que susto. Lá no filme ficou bastante claro isso, quando o Divaldo consegue o seu primeiro emprego, e aí ele já está com o seu amigo, que fugiu o nome lá,
Quem lembra? Gente, vamos. Nome do amigo do Chico? Nilson. Viveu a vida inteira com ele. Ele fala para o Nilson, vamos levar alimento às pessoas que não têm teto, que estão morando na rua. E o Nilson fala, mas como, Divaldo? Nós não temos dinheiro, com o nosso salário. Mas como? O nosso salário é muito pouco, não dá nem para nós? Dá sim. E aí ele vai levar do salário dele alimento àqueles que moravam nas ruas. Aí nós olhamos para o Chico Xavier, para o Divaldo, para a Mansão do Caminho. Fantástico, que trabalho maravilhoso. Ah, mas eu não sou médium, eu não escrevo. Não foram as obras de Divaldo que fez com que ele construísse a Mansão do Caminho. Foi a sua vontade. As obras foram um complemento, que chegaram para poder auxiliá-lo. Mas se ele não tivesse tido vontade para ser um verdadeiro profeta, a Mansão do Caminho não existiria hoje. Por mais que os espíritos quisessem. E se o Divaldo não quisesse, não aconteceria. Pelo menos com o Divaldo. É fato que iria acontecer com um outro missionário, com um outro profeta. Porque tem milhares de profetas por aí, anônimos. Esses que agem como Chico agiu, como Divaldo age. Mas então nós vamos fazer o quê? Não dá para nós, não dá para montar casa espírita, não dá para separar do meu salário e levar. Não é 10% não, viu gente? Ele levava 90% do salário dele. Inverso. E tem alguns irmãos nossos de outras denominações, de outras casas, que é lei 10%. Doutrina espírita tem tomado um rumo tão esquisito que, se por um acaso a casa espírita necessitasse colocar uma regra de que seria importante nós doarmos 10% do nosso salário para manter os trabalhos que a casa desenvolve, 90% não embora. Virou comércio, nós iríamos falar. Nós somos assim ainda, infelizmente. Julgamos sem conhecimento de causa. Mas não é o caso, ainda bem, né? Por isso que nós estamos aqui. Mas vamos lá. Eu preciso, então, olhar para os verdadeiros profetas, não mais com olhos de contemplação. Quem fica contemplando perde o seu tempo. Eu preciso querer ser igual a ele. Ah, mas é impossível isso? Você está louco, gente? Para começar, eu não tenho predisposição orgânica para ser médium. Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, no último parágrafo do item 4, quando ele cita a primeira vez a palavra médium, ele vai falar que esse dom, qual é a palavra que ele usa? Corriqueiramente, eu vou colocar, não é bem essa palavra, comumente, inerente, esse dom inerente, tem inerente, mas tem outro. Mas o fato é o seguinte, não tem o livro aqui, né? Esse dom que nós falamos em predisposição orgânica, ele se desenvolve pelo exercício. Palavras de Allan Kardec. O último parágrafo do Livro dos Espíritos, do item 3, da introdução. O dom da mediunidade, que é inerente a nós, se desenvolve pelo exercício. Até aí, quando eu fui estudar lá no Livro dos Médiuns, lá eu vi lá que tem predisposição orgânica, exatamente. Tem um determinado local do Livro dos Médiuns que nós vamos ouvir. É uma predisposição orgânica, inerente ao corpo físico, mas também se desenvolve. A predisposição orgânica se desenvolve.
Então, o que eu preciso para eu ser um profeta ao nível de Chico Xavier? Poderíamos pensar assim: abrir uma casa espírita, ou arrumar uma abacateira e ensinar embaixo da abacateira, formar uma nova mansão no caminho. Não, não é isso. Nós estamos inseridos onde nós precisamos estar, no meio ao qual nós temos capacidade de lidar. Se é no nosso lar, ali eu posso ser um verdadeiro profeta. E esse tempo no lar, ele é pequeno, bastante pequeno, muito pequeno. Eu tenho 52 anos, tenho 3 filhos, os 3 já saíram de casa, já tenho 2 netos, eu tenho só 52 anos. Meu pensamento é de 20 anos. Eu já não tenho mais atribuições para com os meus filhos. Nem mais consigo profetizar para eles, porque eles não me ouvem. Isso Jesus também disse, né? Por que será que Jesus nasce em Belém e vai para Jerusalém? Porque ele já não nasceu em Jerusalém. Mesmo nascendo em Belém, alguém algum dia disse: mas esse não é o filho do carpinteiro? Já ouviram o ditado popular que santo de casa não faz milagre? Verdadeiríssimo. Nossos filhos não nos ouvem, mas ouvem aqueles outros de fora. É tudo aquilo que eu já falei. Não adianta você falar. Ele ouve aquilo de fora, você ele não ouve. Mas o de fora ele ouve. Mas é a mesma coisa. Santo de casa não faz milagre. Então nós precisamos nos desenvolver para sermos profetas. A doutrina espírita é maravilhosa por conta disso. É o consolador prometido. Alguns espíritos dizem que a doutrina espírita veio para nós, espíritas, hoje, porque somos espíritos inteligentíssimos. Em nível de intelectualidade, estamos aqui em cima. Lembram de Emmanuel, as 2 asas da moralidade e da intelectualidade? Nós, espíritas em nível de intelectualidade, estamos aqui em cima. Talvez nessa existência não lembramos tudo, toda a nossa capacidade intelecto que temos. Mas temos. E mostramos isso. O fato é que foi necessário vir ciência, filosofia, religião. Se não fosse através da ciência, eu, Júlio, não estaria dentro da casa espírita, porque eu era cético. Sou ainda. E isso é o que me conduz aos meus estudos. Por não acreditar de primeira mão. Então vem a ciência para nos mostrar os caminhos que Jesus já nos mostrou lá atrás, há 2000 anos atrás. Vem a codificação espírita com o seu Pentateuco, mais obras póstumas, mais revista espírita, 12 volumes desse tamanho. Aí nós perguntamos: quem gosta de ler? Nem 10% gosta de ler. Só que para que eu possa crescer, para que eu possa desenvolver qualquer trabalho, vamos corrigir. Para que eu possa crescer, eu não conseguirei se eu não desenvolver o trabalho. Eu preciso trabalhar. O estudo é um trabalho. O estudo nos faz crescer. Em aprendendo, nós vamos conhecendo, vamos nos tornando verdadeiros profetas. Eu posso. E vocês podem. Deus, soberanamente bom, justo, poderia dar algum privilégio a alguém? Se Divaldo pode, por que eu não posso ser um verdadeiro profeta? Não vamos querer nos comparar com as obras. Comparar com o que é aquele espírito encarnado. Ser um homem de bem, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu posso, dentro das minhas possibilidades, dentro do meio a qual estou inserido, eu não só posso, mas eu devo. É necessário que nós
tomemos atitudes e queiramos ser um verdadeiro profeta através do trabalho. Como hoje, e é o que Erasto diz lá na mensagem dele, nos dias atuais ele fala, 1862 ele escreveu isso, e ele fala nos dias atuais, com todas as informações que nós temos, com a capacidade que nós temos de absorver, de digerir, de discernir sobre as informações, temos que nos precaver, porque haverão falsos profetas. Não é muito raro as pessoas nos procuram nos grupos de estudos trazendo, olha aqui, Júlio, o que você acha desse videozinho que está no YouTube lá? Tá? Ou o que você acha disso aqui que escreveram aqui e tal? Peguei lá na internet. Vamos fazer uma pesquisa na internet, vai aparecer milhões e milhões de coisas. E aí, como discernir diante do Google da vida? Como saber o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro? Se aqueles que se dedicam tanto, que estudam tanto, que são profetas, se equivocam. Outro dia eu estava lendo Alírio de Cerqueira Filho, não sei se vocês conhecem, um cuiabano, médico, tem várias obras, ele trata muito com saúde, ele é médico, trata muito com saúde, suas obras são ligadas muito à saúde, nutrição, físico e várias coisas. E eu estava lendo uma obra dele agora, e Alírio tem uma característica de citar muito Jesus, citar muito os evangelhos. Ele coloca lá Marcos, e ele colocou Mateus capítulo 44, versículo, não me lembro. Aí eu li, eu estava na cama, deitado com a minha esposa, com a Baby, que está ali. E aí eu falei, eu acho que está equivocado esse negócio aqui. Fui gay e fui ver o evangelho. E já deve ser a 20ª obra de Alírio. E estava errado. Uma citação errada. No local errado. Mas e daí? O que eu quero dizer com isso? Que até os verdadeiros profetas se equivocam. Até os verdadeiros profetas se equivocam. Por quê? Por que eu não posso ser? Porque muitas vezes eu tenho medo. Eu tenho medo de errar, de me equivocar. Quando nós conhecemos os ensinos de Joana de Ângeles, numa determinada obra ela diz, mesmo que se alguém lhe pedir uma opinião, não dê. Conhece essa passagem da Joana, esse dizer da Joana? Mesmo que se alguém lhe pedir um conselho, não dê. Você pode se comprometer com o futuro desta pessoa ou com você. Eu demorei muito para assimilar esse conceito. E aí eu ficava pensando e entrei em conflito comigo mesmo. Mas como que eu vou lidar com isso se eu vou lá na frente, pego o microfone e falo? Como é que eu vou fazer isso? Porque indiretamente, quando nós estamos aqui na frente, nós estamos meio que aconselhando. Como que eu vou fazer isso? Demorei uns 3 anos para eu assimilar. Por que ela fala não dê? Porque para nós ainda é necessário que a corda seja estreita. É necessário que a nossa liberdade ainda seja bastante cerceada. Porque se nos derem liberdade mesmo, nós nos perdemos dentro da nossa liberdade. Nós falamos do livre-arbítrio. Eu falo para os meus sempre, quem dera eu ter livre-arbítrio. Nós não temos livre-arbítrio. Se nós tivéssemos livre-arbítrio, nós não estaríamos aqui hoje sentados nessa casa espírita. O que faz então nós estarmos aqui? É que já somos conhecedores da nossa existência, do que nós somos,
e que aqui não é único e que terá uma continuidade, e essa continuidade está ligada com essa existência aqui. Depende do que eu fizer aqui, vai acontecer lá. Então deixa eu ir lá, ver se eu consigo amenizar um pouco do lado de lá. Será que verdadeiramente nós sabemos? Será que verdadeiramente nós estamos nos esforçando para nos tornarmos um verdadeiro profeta? Que se assim nós estivermos fazendo, sim, aí nós estamos nos esforçando. E poderemos dizer um dia que seremos verdadeiros espíritas. Mas o que fazer então? Nós dizíamos, com o advento da internet, como pesquisar, onde estudar? E as pessoas vêm e nos perguntam, o que você acha disso, o que você acha daquilo? Eu falo o seguinte, na maioria das vezes, dou uma olhada por cima, não me lembro, deixo de lado, tem a fonte, não confio. Olha que impressionante, nem na fonte dos materiais que estão na internet você deve confiar. A pessoa coloca um texto lá e escreve embaixo, André Luiz. Eu já vi isso. Como a gente lê bastante nome, André Luiz, nós estudamos André Luiz já há mais de 10 anos, toda semana, em 2 grupos, 2 vezes por semana. Você passa a conhecer os dizeres, a forma deles falarem. Aí você vê um texto e fala, não, André Luiz não falou dessa forma. Algumas pessoas citam André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, página tal. Você vai procurar, não tem, não existe. Querem vender, como falamos no início. Infelizmente, a informação hoje vale dinheiro. E as pessoas querem satisfazer o seu ego. E eu falo para os meus, vou falar para vocês. Eu decidi, há pouco tempo atrás, que eu não vou mais ler obras que eu não conheço. Eu fiz a seguinte conta. Normalmente eu leio 20 páginas por hora. Com o meu tempo, eu trabalho, não tenho muito tempo durante a semana, fiz umas contas e tal. Eu quero ler todas as obras do Chico Xavier, de Divaldo. Já li bastante. Mas as contas que eu fiz, eu preciso de pelo menos 30 anos da minha existência para eu ler as obras do Divaldo e do Chico. Por que eu vou perder tempo em outra coisa? Para eu poder entender, para eu me tornar um verdadeiro profeta intelectualmente falando, porque intelectualmente é só conhecer, é saber como que é bastante diferente de eu fazer a informação estar dentro de mim. Eu preciso me perguntar, eu já li as 5 obras de Allan Kardec? Divaldo até hoje, 90 e tantos anos, até hoje, 80 e poucos anos de doutrina espírita, ele estuda o livro dos Espíritos até hoje. Todos os dias ele lê o livro dos Espíritos, ele conta nas suas palestras. Todos os dias ele lê um trecho do livro dos Espíritos. Divaldo, ele precisaria. Nós já lemos as 5 obras, mais obras póstumas, mais o que é o Espiritismo. Nós já lemos as revistas espíritas, 12 volumes de mais ou menos 500 páginas cada uma. Já lemos as revistas espíritas? Será que nós já vimos a revista espírita? E eu digo isso, gente, porque eu estive dentro da casa espírita durante muito tempo e nem conhecia a capa da revista espírita. E depois de eu passar por essas obras, que vai levar alguns anos, aí nós vamos ter Leon Denis. É Leon Denis? É o livro de Leon Denis? É, fantástico. Mas não pode ser uma citação na internet de Leon Denis. Tem que ser um livro de Leon Denis. Camille Flammarion, Gabriel Delany, eu trouxe alguns nomes aqui, Ernesto Bozano. Esses são lá, logo depois de Kardec. Aqueles que pegaram a doutrina espírita saída do forno
fresquinha e for estudar, tem muitos outros nomes ainda. Arthur Conan Doyle, leram? Todo mundo conhece esse cara. Você vê como todo mundo conhece? Todo mundo conhece o Sherlock Holmes? Autor, Arthur Conan Doyle, espírita. Tem obras fantásticas. Estudioso da doutrina espírita. Obras fantásticas. É a base da doutrina espírita. Aí eu não me equivoco. Aí eu posso escutar Joana de Anjos me falando, não dê conselhos. Mas eu falo assim, ó, segundo o Leon Denis, segundo o Gabriel Delano, vamos vir para o Brasil? Hermínio Corrêa de Miranda, conhecem? Fantástico as obras de Hermínio Corrêa de Miranda, desencarnou há poucos anos, estava conosco. Herculano Pires, conhecem? Já leram Herculano Pires? Herculano Pires é muito científico, não dá para entender. Herculano Pires. Irmão X, Humberto de Campos. Vocês sabiam que Humberto de Campos não era espírita enquanto era encarnado? Vocês sabiam que Humberto de Campos estava ficando cego, teve uma doença e foi aconselhado pelos amigos deles na época para que ele procurasse a doutrina espírita, um tratamento espiritual na época 1900 e alguma coisa, não lembro mais, 30, por aí, 30 e alguma coisa. Ele se nega a ir, porque não acreditava. Está louco esse negócio? Não existe. No entanto, hoje suas obras através de Divaldo são fantásticas. Esses são aqueles espíritos brasileiros que estiveram encarnados conosco. Mas vamos sair um pouco lá de trás, vamos pegar então Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, André Luiz, ou então Divaldo com irmãs. Os irmãos, a minha irmã Juliana, Divaldo com Joana de Ângeles, a irmã Cisofox, Vanderlei Soares de Oliveira. Fantástico as obras de Vanderlei Soares de Oliveira também. Médio pouco conhecido, mas o espírito Hermance, que na época da codificação era uma jovem Hermance, 14 anos de idade. Era a médium que recebia o espírito de Santo Agostinho. Hoje, espírito desencarnado, trazendo informações do mundo espiritual através de Vanderlei Soares de Oliveira. Obras fantásticas, divinas. Esse é um roteiro. Por que eu vou ficar navegando na internet em assuntos de doutrina espírita? Eu digo para todos que me procuram. Juro, eu procuro, achei lá na internet. Procura lá não. Procura lá não. Lá você pode se equivocar. Por quê? Deus utiliza de espíritos para instruir espíritos. Não tem outra forma. O que nós somos? Espíritos. Recebemos instruções e passamos instruções. Nós somos espíritos. Deus não tem outra forma de nos trazer informações, conhecimento, sabedoria, se não for através de nós mesmos, encarnados ou desencarnados. É muito simples. Agora, se eu não sou um verdadeiro profeta, eu posso ser um falso profeta. Um médium, será que vai ter um médium profeta? Eu pergunto para mim, e estendo a pergunta a vocês: será que nós não estamos sendo um falso profeta? O que é um falso profeta? Um falso profeta que começa que é aquele que quer satisfazer o seu ego. Começa que é aquele que se considera sábio e na verdade é um pseudo-sábio, que tudo sabe. Então nós podemos sim, e eu acredito que somos
falsos profetas, ainda. Porque, como dissemos no início, estamos numa escola, estamos aprendendo. Então, os momentos em que nós nos equivocamos é por ignorância, porque ainda não somos sabedores. Pouco estudamos, pouco conhecemos. É claro que pouco nós teremos para dar. Lucas fala num dos seus capítulos lá que a boca fala do que o coração está cheio. Eu preciso então colocar dentro de mim sabedoria. Através da instrução, nós conseguimos adquirir a moralidade. O inverso, eu digo, até agora ninguém me mostrou diferente, que não é possível. Vou tentar explicar. Se já conheceram, todo mundo deve ter conhecido já, ou já ouviram falar, sabe aquela senhorinha que mora lá naquela casinha humilde, que benze, de um coração enorme, reparte tudo que ela tem com seus vizinhos, com todo mundo. Analfabeta, não sabe nem ler nem escrever. Conhece? Ela consegue evolução intelectual se continuar naquela vida que ela está levando? Não. Porque precisa estudar, precisa trabalhar, aprender a ler. Agora, ao contrário, sabe aquele ateu, Deus não existe, mas aí por uma circunstância ou outra ele resolve estudar e ele se torna religioso, ele se torna uma pessoa do bem, deixa de ser egoísta, ele reparte o que ele tem. Existem essas pessoas. Não vou me lembrar o nome agora. Na época da codificação, Crookes, William Crookes. William Crookes, na época da codificação, era considerado no meio cientista, um dos maiores cientistas que tinha. E estava acontecendo o advento da doutrina espírita. E aquilo estava mexendo com toda a sociedade de vários países. E os cientistas, incomodados com aquilo, porque tocavam com magnetismo, e aí foi para o lado da cura, e estavam curando a sociedade médica, então pior ainda, como poderia aquilo acontecer? Eles se reúnem e resolvem estudar a doutrina espírita. Então vamos estudar esse negócio aí para ver o que é. E aí eles convidam William Crookes, porque era considerado dos mais respeitados dentro da academia. E ele aceita, mas por que eu? Ele aceita, ok, eu vou. E ele estuda durante 3 anos doutrina espírita. E ele vai se tornar um espírita depois do 3º ano. Um cientista espírita. E assim o mundo por aí está cheio. Eu digo para vocês o seguinte, experiência própria. Eu era católico, com 19 anos eu conheci o livro dos Espíritos, eu não aceitava mais o que a Igreja Católica me colocava. Quando eu era jovem sempre estudei em escola de freiras, com quase 9 anos de idade eu queria de todo jeito ir para um seminário, vivia na casa dos padres, das freiras, e com 20 anos eu não ia mais na igreja. E eu conheci o livro dos Espíritos, eu comecei a estudar, comecei a ler, eu não parei mais. E aí eu fui vendo porque era ciência, queria me trazendo provas das coisas. Chegou um determinado momento que eu me tornei mais cético. Eu falei assim, por que Jesus? Não precisa. A ciência mostra tudo, tudo é ciência, tudo está provado.
O espírito desencarnado passa através dessa pedra. A ciência prova isso. Quando você estuda doutrina espírita, prova como isso acontece. Prova. Fácil de entender. Basta conhecer um pouco mais de física, de química. Chegou no determinado momento dos meus estudos que eu falei, Jesus realmente não precisava não, porque só a ciência poderia suprir tudo isso que eu preciso. Mas aí acontece um fenômeno fantástico, que eu vivi isso. Quanto mais eu ia adquirindo sabedoria científica da doutrina espírita, mais religioso eu me tornava, mais crente a Deus, mais conhecedor dos dizeres de Jesus e da necessidade que nós tivemos de que Jesus tivesse vindo. E depois passa ainda mais um tempo e eu costumo falar, tão importante foi Jesus para nós e é que nós poderíamos jogar fora tudo que está na internet. Jogar fora todos os livros da codificação, todos os seus complementares, esses autores todos que nós citamos aqui. Poderíamos jogar todos e ficássemos só com o Evangelho de Mateus. Porque Mateus, é uma predileção. Mateus. Quer resumir ainda mais? Porque eu resumo ainda mais o Evangelho de Mateus. Eu fico só com o capítulo 5, 6 e 7. O Sermão da Montanha. Nos bastaria para sermos verdadeiros profetas. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Dizeres de Jesus no Sermão do Monte. Que nós possamos buscar não mais a contemplação dos nossos profetas. Que nós possamos ter em nós a vontade de sermos um profeta. Que nós busquemos almejar ser um Divaldo, um Chico Xavier. Não precisa ser nessa existência e não será. Mas eu preciso querer, eu preciso ter vontade. E eu preciso trabalhar para isso. E em breve tempo, em umas outras existências aí futuras, nós poderemos sim sermos esses. Como esses verdadeiros profetas para nós hoje aqui. Paz e luz para todos nós. E muito obrigado pela noite de hoje.